Estamos de volta. Em reunião virtual que aconteceu hoje pela manhã, a Conab apontou que os estoques de passagem de soja dos Estados Unidos e do Brasil são dos mais baixos da história. E quem estava presente na reunião e traz todos os detalhes para a gente é ele, o Glauber Silveira. Com os estoques nos menores níveis, Glauber, o que os especialistas da Conab estão apontando de tendência para os preços? Seja muito bem-vindo e uma boa tarde, Glauber. Boa tarde, Priscila. Realmente a reunião da Câmara da Soja, né, ela é uma reunião bastante interessante, porque a gente sempre tem essas análises da Conab e aí ali participam os outros elos da cadeia, como a Biov, a ANEC, a OCB, CNA, a ProSoja. Então, todo mundo pode discutir e analisar muito bem os dados. Os dados apresentados pelo Leonardo Amazonas realmente são dados, no caso dos estoques americanos, muito baixos. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos fecha com 3 milhões de toneladas apenas, como se nada acontecer, é isso aí, e que estão os dados apresentados lá. É claro que eles sempre estão revisando um pouquinho, mas, ou seja, o grande cenário é que realmente é bastante apertado, é muita exportação, bastante consumo, ainda mais agora com a China, como o próprio Daúde apresentou há pouco também, falou há pouco, e isso aí tem uma demanda muito aquecida chinesa. E daí a gente tem um estoque americano baixo, então isso com certeza está deixando o mercado bastante nervoso, apesar dos Estados Unidos estar apontando com um aumento de área de 2 milhões de hectares. Então veja bem, olha que coisa, apesar de os Estados Unidos estar aumentando a intenção de plantio de soja, mesmo assim o mercado continua aquecido, porque esse estoque realmente americano sempre é referência mundial. No Brasil, para você ter ideia, Priscila, ele apresentou um dado que a gente tem aí uma produção em 2020 de 125 milhões de toneladas e um consumo de 132, ou seja, um estoque negativo de 7 milhões de toneladas. É claro que você tem um estoque de passagem, estoque que vem carregando ao longo dos anos. Agora, a Conab ela não sabe apresentar qual que é o número dos anos anteriores. Então, a gente não sabe, por exemplo, dizer se... A única coisa que a gente sabe é que atualmente você produz 125, tem um consumo de 132, com aquilo que é exportado, consumido, enfim, esmagado e tudo mais. Veja bem, aí a Conab está fazendo um trabalho, está correndo atrás para identificar, junto com o IBGE também, para identificar qual que é o estoque que vem trazendo de safras anteriores, para ver como é que fecha essa conta. Então, eles dizem que não vai faltar soja, mas veja bem, é realmente apertado, porque o Brasil nunca teve grandes estoques de passagem. O Brasil, se os Estados Unidos já têm também estoque apertado, imagina o Brasil também não tem. Então, a gente começa a observar que realmente é bastante apertado isso, por isso sempre a preocupação, sempre com essa questão do consumo interno, principalmente de produção de carnes. E aí é claro que se a China tem um aumento de demanda, você imagina o quanto que vai ter uma pressão também para a produção de carnes aqui. Importante lembrar que o estoque, Priscila, é baixo para tudo que é coisa, seja também de bovinos, seja de soja, seja de milho. Nós estamos realmente num momento de estoques de passagem baixo, uma demanda bastante aquecida e por isso os preços vão se manter altos. Então, eles dizem que os preços devem ficar aí acima de $15 o bushel, o que é bastante elevado. Para você ter ideia, a média histórica da soja é $10, então nós estamos com 50% acima da média histórica, então são preços bastante aquecidos. E quais outros destaques foram discutidos no encontro, Glauber? Olha, um destaque que foi discutido no encontro, acho que bastante interessante, é que a instrução normativa que dá a classificação da soja, esse é um destaque importante, que o Ministério está vendo, foi criado um grupo de trabalho para ver a importância de se vai revisar isso ou não. O que é? Essa instrução normativa que define, por exemplo, a umidade da soja, a teor de impureza, ardido, todas essas coisas, por exemplo, para você comercializar a soja, para exportar também. E é importante lembrar que a China também botou uma consulta pública sobre a classificação deles, a exigência deles. E lá nessa exigência a China está pedindo, está falando em torno de uma umidade mais baixa. Geralmente a gente entrega com torno de 14 para as trades e a China está falando umidade de 13. Então isso aí tudo é uma discussão que realmente está todo mundo atenado, quer dizer, as entidades antenadas, os exportadores antenados, todo mundo olhando para poder realmente você ter padrões, né, adequados e tudo mais. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu achei importante, que teve discussão lá, foi que a Embrapa, depois de 20 anos de estudo, começa a fazer análises, né, biológicas assim, do solo. Então isso é bastante interessante, que você começa, é como se fosse uma análise do nosso sangue. Quando a gente vai no médico fazer sangue, então elas vão fazer,
descobriram lá enzimas para poder fazer essa análise do solo, que define, por exemplo, teores importantes de nutrientes nesse solo, matéria orgânica, e que identificam, por exemplo, se esse solo está saudável ou não, ou seja, se esse solo está adoecendo. E isso é importante porque o produtor, com base nisso, ele pode também tomar precaução que o solo dele adoeça e tenha problemas mais para frente. Eu achei muito bacana isso daí e já está disponível para todo mundo. Quem tem interesse já pode procurar a Embrapa, porque eu acho que isso é muito importante. É como a gente vai no médico, sem exame de sangue fica complicado. Agora, ou seja, a gente tem o exame de sangue também do solo, isso é bacana. Porque solo saudável é sim aumento de produtividade. Obrigada, viu, Glauber? Uma boa tarde aí para você.